E este Ver Mais abre com um dado alarmante. No Brasil, 12 milhões de pessoas foram diagnosticadas com diabetes. E uma das consequências da doença, a retinopatia diabética, é a primeira causa da perda de visão em adultos, fora outras muitas complicações. Para alertar a sociedade e trazer informação, é comemorado hoje mundialmente o Dia do Diabetes. Para esclarecer mais sobre o assunto, nós conversamos agora com a médica endocrinologista, doutora Vanessa Tavaroni. Doutora, obrigada pela participação. Boa tarde. Boa tarde, fique bem à vontade. Bom, vamos começar com aquela dúvida de sempre, né? Para quem não tem contato com a doença, é sempre difícil saber quais são os tipos de diabetes, né? Como é que a gente pode diferenciar? Então, em termos de tratamento, nós dividimos basicamente em dois tipos de diabetes, que são os mais comuns. O mais prevalente, que a gente vê mais, é o diabetes do tipo 2, que acomete a população adulta, principalmente, e que é uma doença multifatorial, que tem um componente genético, familiar, mas que também depende de uma série de outros fatores para se manifestar. E o diabetes do tipo 1, que nós diagnosticamos mais frequentemente em crianças, adolescentes e adultos jovens, que é em torno de menos de 10% dos casos de diabetes, né? O tipo 2, como eu citei antes, é a mais prevalente, em torno de 90% dos casos. Mas só para a gente talvez até encerrar o tipo 1 e ficar depois no tipo 2, como que está acontecendo ele? Por que surge esse tipo 1? O tipo 1, o diabetes do tipo 1, é o diabetes que se caracteriza pela ausência na produção de insulina, que é o principal hormônio que regula os nossos níveis de açúcar, de glicose no sangue. Ele não tem uma causa bem definida. Grande parte, uma parte dos casos diagnosticados, a gente diz que é autoimune. Ou seja, em algum momento o sistema imunológico daquele indivíduo começa a produzir anticorpos, que são defesas contra a célula que produz insulina no pâncreas, que é a célula beta. E uma das características mais marcantes desse diagnóstico é que a doença se manifesta de forma abrupta, não tem como fazer uma prevenção. Isso então, em crianças e adolescentes. É o mais comum, né? é o mais comum em adolescentes, adultos jovens, exatamente. E não tem como prevenir? Não, não há como prevenir. O que existe toda a preocupação em estudos mundiais é no sentido de descobrir uma cura, principalmente para esse tipo de diabetes do tipo 1, né? E nesse sentido também algumas coisas no sentido de se é possível então diagnosticar precocemente, se haveria como tratar, mas como a gente não tem um tratamento ainda que cure o diabetes, então ainda não é possível prevenir, que é o contrário do tipo 2. Pois é, e o tipo 2, ele pode ser prevenido nesse caso? Justamente. O tipo 2 é essa informação, acho que mais importante que a gente tem que dar hoje nesse dia, que 80% dos casos de diabetes pode ser prevenido. 80%. Então você falou de um dado que é realmente alarmante, em torno de 12 milhões de pessoas hoje no Brasil convivem com a doença. E quando a gente pensa assim, então, do tipo 2, que é o mais prevalente, mais comum, se 80% dos casos podem ser prevenidos, como que a gente pode trabalhar essa prevenção? A prevenção, ela está basicamente associada na mudança do estilo de vida, no combate ao sedentarismo, no combate ao aumento excessivo de peso, na mudança do estilo alimentar. São os 3 pontos que são muito importantes para fazer essa mudança. E aí isso sim começa lá na infância, né, doutora? Justamente. Hoje, 58% dos casos de diabetes, então, do tipo 2, estão relacionados à obesidade. E a obesidade, o excesso de peso, ele é crescente em toda a população, inclusive a população pediátrica, justamente. Porque esse tipo 2, como eu falei antes, ele é mais comum na população adulta, mas hoje a gente tem diagnosticado cada vez mais casos desse tipo de diabetes do tipo 2 nas crianças e nos adolescentes. E o mais interessante é que esse diabetes tipo 2 que você diagnostica na infância e na adolescência, ela tem um comportamento mais grave do que no adulto. Então, realmente, parte da infância, com certeza. Nós estamos aguardando a sua participação em casa, não esquece, nosso WhatsApp 98405-2073. Mande sua pergunta que a gente vai responder ao vivo aqui durante o Ver Mais. Doutor, o que seria a pré-diabetes, que a gente fala bastante hoje também? O pré-diabetes é uma situação, uma condição anterior à manifestação propriamente do diabetes, tá? Então, os critérios que a gente utiliza para diagnóstico de diabetes são alguns, são laboratoriais. Então, por exemplo, é aquela glicemia, aquela dosagem de açúcar de jejum, eu digo no sangue, não no teste de pontinho de dedo, de 126 ou mais em pelo menos 2 ocasiões, né? Isso não importa sendo criança, adolescente ou adulto.
ou fazendo aquele teste, um teste de tolerância oral à glicose, que as pessoas conhecem como aquele teste do suco doce, né? Que muitas mulheres fazem na gestação também, com valor 2 horas após acima de 200, maior ou igual a 200, ou um outro exame que a gente chama de hemoglobina glicada. Esse exame ele é interessante porque ele dá uma média de como é que está a minha taxa de açúcar no sangue, de glicose, nos últimos 90, 120 dias. Ou então a gente pode utilizar esse exame, que daí o critério seria um valor de 6,5 percentuais, né, ou mais para diagnóstico. O pré-diabetes, então, ele vai ser diagnosticado quando a gente tem uma glicose maior do que 100, porque o normal para qualquer indivíduo é estar menos de 100 no jejum. Então, um valor entre 100 e 126, a gente diz que é um valor de glicemia de jejum alterada. E aquele exame que a gente faz depois de 2 horas após a sobrecarga, entre 140 e 200, que é uma glicemia, é um teste de tolerância alterada, a gente chama tudo isso de pré-diabetes. E justamente a importância do diagnóstico do pré-diabetes são basicamente duas. Primeiro, que a gente sabe que o indivíduo com pré-diabetes, ele já tem um risco cardiovascular aumentado, porque uma das grandes causas de morte e de morbidade nas pessoas com diabetes é a doença cardiovascular. E esses indivíduos com pré-diabetes já têm um risco mais aumentado comparando com aquele indivíduo que tem uma glicemia normal. E o segundo ponto é que você pode prevenir a evolução para o diabetes. Como que você pode prevenir a evolução para o diabetes? Diminuindo o peso, fazendo atividade física. Ele é um alerta, então. É um alerta, né? é um alerta. E é um alerta muito importante. Doutora, para a gente reforçar ainda agora nesse primeiro bloco, porque a gente vai ficar até o final, né? E já estão chegando algumas perguntas e observações, inclusive, falar já e de repente depois a gente repete os riscos, né? Você já citou problemas cardiovasculares, mas são as consequências da diabetes não tratada, as consequências são graves, né? Justamente, como você citou antes, assim, a questão das doenças cardiovasculares, da retinopatia, então o diabetes é uma das principais causas de cegueira na população, a principal causa de amputação de membros inferiores não traumática, é uma das causas assim, de insuficiência renal, de pacientes que vão para hemodiálise por perda de função do rim. Então, a gente diz que as complicações do diabetes, elas são basicamente de dois tipos. Macrovasculares, tem a ver com os grandes vasos, então, infarto, derrame. E as microvasculares, tem a ver com aquela circulação com os vasos mais pequenininhos, né? Que tem a ver com o nosso olho, com a retina e com os rins. Além da circulação das pernas, dos nervos, né? Tudo isso tem relação. Tá bom, doutora Vanessa, as perguntas estão chegando. Tem muitos mitos e verdades que a gente pode esclarecer também daqui a pouquinho. Então, vou pedir que continue com a gente mais um pouco. Pode ser?